Estamos de volta no último bloco do programa da Pastoral da Sobriedade, o programa Sobriedade Sim, ouvindo aqui a Dalva Carvalho, que é uma agente de longa data, ajudou na constituição, na formação e até na divulgação e ampliação da Pastoral da Sobriedade em todo o estado de São Paulo. Dalva, a gente falava um pouco que uma das frentes de atuação da Pastoral da Sobriedade é a prevenção, além dos grupos de autoajuda, que cuida das pessoas e famílias que vivem o problema, mas a gente quer ir mais, né? A gente quer tentar evitar que as pessoas precisem chegar nesse ponto no grupo. Fala um pouquinho desse programa de prevenção. A grande preocupação nossa é realmente fazer a prevenção para que os grupos nossos, nós ficamos muito felizes da participação do pessoal no grupo de autoajuda, mas bom seria que todos os nossos filhos, os nossos maridos, irmãos, parentes, não tivessem essa necessidade, de estar participando de um grupo de autoajuda porque se envolveu com as drogas. E essa prevenção, ela deve ser começada o mais cedo possível. Nós temos aí tantas informações que é passado pela internet, por toda a informática, e isso acaba danificando aí o entendimento das crianças, com relação ao que seria bom ou não. E então a gente tem que intervir o quanto antes nessa questão da prevenção. E pensando nessa situação, nós elaboramos uma cartilha que é para leitura partilhada, que nós desenvolvemos com as historinhas que a gente lê, e essas histórias elas têm uma maneira lúdica, às vezes, de trazer a reflexão de que alguns valores que a família está perdendo e que as crianças não estão mais absorvendo e que a gente pode fazer com que elas voltem a entender. Então, é uma das formas de fazer a prevenção com as nossas crianças, porque hoje em dia as informações elas são muito rápidas e atingem muito mais rápido aqueles que são ainda de uma tenra idade, que ainda não têm muito entendimento e são facilmente cooptados aí pelo tráfico de droga. Então a gente procura fazer um trabalho de prevenção já com as nossas crianças. E esse trabalho, Dalva, tem sido como? Os agentes da pastoral têm ido às escolas e têm procurado trabalhar com as crianças de escolas, comunidades? Qual é o alcance A proposta nossa é de fazer o trabalho em todos os espaços, não somente das escolas. Nós não temos ainda uma parceria concretizada com as secretarias de educação, mas a gente procura estar se envolvendo com as diretoras das escolas, levando a proposta de fazer esse trabalho voluntariamente com as crianças. Assim como também em comunidades, em centros comunitários, nós também fazemos. Nós levamos esse conhecimento também para dentro de escolas que já têm um público, alunos de maior idade, e a gente está fazendo esse trabalho aonde nos chamarem, dentro dos encontros das pastorais dentro da Igreja Católica, encontro de casais, na catequese, aonde nos chamarem a gente vai, porque além das historinhas nós temos aqui algumas orações que a gente pode fazer e mostrar através da brincadeira de que o quantos valores a gente vai perdendo pelo caminho, Então... Aliás, viu, Dona Irineu, eu conheço a cartilha, que foi um trabalho muito bem coordenado pela Dalva, E ela apresenta uma técnica de prevenção que, para mim, ela é fantástica, Porque os textos, algumas historinhas, a história é a leitura compartilhada, orientada, ou seja, a partir da leitura de um texto, de uma historinha e da reflexão dele, a gente acaba passando valores, exaltando algumas virtudes, que às vezes são difíceis de você falar e compreender. Uma historinha deixa aquela coisa moral da história, É uma inovação isso. E onde que a gente adquire, quem quiser, essa cartilha? Olha, nós estamos com... a aquisição desse material é feita diretamente comigo, porque nós elaboramos, foi feito um projeto, houve ajuda de algumas dioceses e alguns bispos, que inclusive do próprio Rossini, que eu agradeço eternamente, para que esse material fosse elaborado, e só que ao meio do caminho a gente ficou meio que parado. Então hoje eu estou com a responsabilidade de fazer a venda dessas cartilhas para poder repor aquilo que eu gastei extraordinariamente. Então no Face a gente tem isso colocado dentro da CNBB,
Também, se tiver necessidade, eles dão a informação de onde a gente pode Mas facilita para nós um pouquinho, para quem está nos acompanhando, seu telefone, coisa que valha. Sim. Olha, se tiver interesse, o meu telefone, que tem o WhatsApp, né? Então, que é fácil de comunicar, o prefixo é 19, porque hoje eu moro em Limeira, e o número do telefone é 989 38 22 26. 989 38 22 26. Então, pode ir também pelo e-mail, dalva.rcarvalho@yahoo.com.br. Tá bom. Agradeço aqui a sua presença, Dalva. Eu queria que em 30 segundos, porque nós precisamos deixar uma mensagem que o Dona Inês passou, que você responda a seguinte pergunta. Valeu a pena participar da Pastoral da Sobriedade? Está valendo a pena? Vale a pena, e é uma pastoral que eu jamais vou deixar. Hoje eu não tenho mais a coordenação, hoje eu estou apenas como secretária, mas como agente eu nunca vou deixar a pastoral, porque ela fez muita diferença na minha vida. E eu queria deixar aqui só um conselhozinho para as mamães. Encha seus filhos de Deus para que o traficante não consiga abraçá-los. Que maravilha. Obrigada. Em nome da Pastoral da Sobriedade e de todos os agentes, o nosso muito obrigado e queremos sempre tê-la na Pastoral da Sobriedade. Você Com é maravilhosa, certeza. que Deus continue te abençoando. E olha, eu quero ressaltar a sua presença também porque nós sabemos que ela tem dores de coluna, dores aqui, dores dali. E não obstante essas suas limitações dolorosas, ela se dedica e viaja para cá e para lá. E nem sempre nós podemos custeá-la. Ela encontra recursos. Isso é símbolo de uma pessoa cidadã e cristã, sal do mundo. E o mundo eclesial está vivenciando agora a importância da misericórdia. O Papa instituiu o Ano da Misericórdia. E a gente sabe que é a misericórdia que nos salva. A misericórdia triunfa até sobre a justiça. Então nós, a Pastoral da Sobriedade, temos a oportunidade de crescer na prática da misericórdia. Amar mais quem menos merece, porque são os que mais precisam. A misericórdia se manifestou principalmente na doação total que Jesus fez em si, na cruz, mas também na Eucaristia e também na absolvição e através dos sacramentos todos, né? Mas orientando-nos com a sua palavra, que é caminho para todos nós. Então, não se esqueça de ser misericordioso com alguém que está mais precisando, porque é ela que nos salva. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso, que faz o sol nascer para os bons e para os maus. E desça sobre você, sobre a Dalva, pessoas semelhantes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço e parabéns, Dona Dalva. Obrigada. A estrela Dalva no céu, né? É uma Parabéns. estrela. Obrigado, Dalva. Obrigado, Dona Inês. Obrigado a você que nos assistiu. E aguardo você na semana que vem com mais um Sobriedade Sim. Fique com Deus.